Atenção, a Magnitsky não foi revogada. É isso mesmo que você ouviu. A Magnitsky não foi revogada. Foi o que disse Maurício Galante, político brasileiro que atua lá nos Estados Unidos. Ele é do partido do Donald Trump e ele deu uma entrevista para a Gazeta do Povo que soltou esse vídeo que me chamou muito a atenção e eu resolvi trazer aqui com vocês. Mas antes de a gente começar a assistir esse vídeo aqui comigo, eu queria me apresentar. Eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho. Peço gentilmente seu like, que ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Peço também a sua inscrição aqui no canal. São mais de 880 mil inscritos. Compartilhe esse link numa setinha que tem para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E vamos assistir esse vídeo que eu estou ansioso para ver o que está acontecendo. Vamos lá? Tudo bem, Maurício? Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. O que está acontecendo? Vamos lá? Tudo bem, Maurício, como vai? Bom dia, tudo bem? Um grande abraço aos amigos da Gazeta e é um prazer sempre estar aqui com vocês. Legal. Eu queria perguntar ao senhor, depois eu vou passar a doutora Fabiana Barroso, temos também o Paulo Briguet, a Carla Lima lá em Curitiba, mas o Brasil foi pego de surpresa, vamos colocar assim, vereador, com a revogação da lei Magnitsky. Aí tem gente que não, olha, ela foi só deixada de stand-by, ela não foi revogada. Até queria que você explicasse tecnicamente isso pra gente, porque nunca se viu uma revogação, uma suspensão de uma lei dessa magnitude tão rápido, em apenas 5 meses. E realmente a gente não sabe até hoje, porque nós sabemos que Donald Trump é alguém diferente de Lula, muito bem sucedido na iniciativa privada. O senhor faz parte do partido dele, o Partido Republicano, e ele sabe negociar muito bem. Para ele reduzir as tarifas de 50%, não de tudo, mas de parte dos produtos, e também revogar a sanção. Primeiro que as tarifas, a redução foi global, foi 10% a rodo. A decisão foi copia e cola. Então, esse negócio que foi por causa de uma negociação do Lula, isso é balela, tá? Do Alexandre de Moraes e da sua esposa, o Brasil ofertou alguma coisa em troca. Até hoje não ficou transparente o quê? Falam que os irmãos Batista com a JBF teriam ali feito uma negociação, etc. Queria que você avaliasse esse cenário pra gente. Olha, com certeza é um cenário complexo, mas vamos por partes. A lei Magnitsky foi aplicada por sanções, foi sancionando o ministro Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos. Isso é fato. E a questão da não inclusão, não mais inclusão dele na lista do OFAC, não retira a sanção dele. O que houve... O que ele disse ali que a sanção não foi retirada dele. Vamos continuar aqui, mas... essa negociação foi feita a portas fechadas, nem mesmo aqui nos Estados Unidos foi publicado a revogação da sanção, ou seja, o ato que fez incluir ele na lista do OFAC foi feito com uma portaria da Casa Branca, e citando o nome dele, citando as razões, e nenhuma portaria dizendo que foi revogado, que o nome dele foi retirado, foi publicada após o nome dele não estar constando mais do OFAC. O que ele está dizendo é que o nome dele foi tirado da lista negra lá da OFAC, que eu acho que que são as empresas, a lista dos sancionados que as empresas americanas não podem fazer negócios, né? Por exemplo, a Coca-Cola foi proibida de patrocinar um evento lá com o Alexandre de Moraes. O que ele está dizendo que teve as razões que levaram a ele sofrer essa sanção, ele e sua esposa, né, o Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes, mas eles não revogaram, por exemplo, assim, de dizer a gente estava errado, eles não violaram direitos humanos, não, o nome dele só sumiu da lista, foi tipo assim, tá, vamos retirar esse nome daqui. Temporariamente, talvez,
Vamos continuar assistindo O o que vídeo. pode ser é uma suspensão temporária do nome dele, da inclusão do nome dele na lista do OFAC, fruto de uma negociação a portas fechadas. Sim, não se sabe ao certo o que o Brasil deu em troca ou prometeu em troca. A realidade é que o que foi prometido e o que foi negociado, dependendo do que for, se foram ativos minerais, ativos logísticos ou acesso a informações de Estado, isso vai ter que passar, se fosse um país que a lei estivesse sendo cumprida à risca, isso deveria passar pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara do Brasil. O Galante está falando aqui é que ele já teve no Pânico também, o Galante. Ele é um cara bem conhecido e muito sério. O que ele está dizendo é que essa negociação foi feita a portas fechadas, ninguém sabe o que foi negociado. A sanção foi feita a um indivíduo, ao Alexandre de Moraes. E a negociação que o Brasil está fazendo é que a gente pegou a nossa bens públicos, bens da nossa república, do Estado, e está cedendo em benefício a um indivíduo. Caberia então aos deputados de direita, aos senadores, cobrar uma explicação do Lula, porque o Alexandre de Moraes foi lá naquele evento do SBT, que gerou o cancelamento do SBT, Patrícia Bravanel perdendo os seguidores. Ele foi lá e agradeceu o Lula. E o que foi colocado na mesa para o nome dele ser retirado dessa lista negra dos sancionados ali? Caberia aos deputados fazer uma investigação. Nem que fosse só para fazer barulho, mas fazer uma oposição de verdade, né? Vamos continuar assistindo aqui o vídeo. Ou seja, os Estados Unidos têm necessidades estratégicas, geopolíticas, que é a estabilização da segurança. O que ele está dizendo Trump vai pensar no dele primeiro, e provavelmente tem a ver com o Joesley Batista lá e o combate ao narcotráfico, que eu acho que hoje é a prioridade do Trump. No hemisfério ocidental, que é na América do Sul e Central, os Estados Unidos têm interesse em tirar a China do hemisfério ocidental, a influência da China. Isso está bem documentado agora na nova estratégia de segurança nacional que foi publicada no início de dezembro. E a janela de oportunidade foi essa, foi abrir um canal de comunicação com o governo brasileiro para trazer o governo brasileiro para o seu lado, para atingir objetivos estratégicos. E isso passa pela crise na Venezuela, onde você tem a crise de narcóticos e o combate ao narcoterrorismo, que hoje mata mais de 100 mil pessoas por ano de overdose nas ruas. Ou seja, um objetivo estratégico americano foi alcançado em trazer o Brasil para o seu lado, e o preço, ao que parece, a moeda de troca, ao que parece, foi a suspensão, ao que me parece temporária, porque, mais uma vez, não há nada oficial do governo americano dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não é mais sancionado pelo OFAC. Pode ter sido uma suspensão temporária. Vamos aguardar e ver realmente qual foi a decisão do governo americano. Bom, ele que é do partido do Trump, disse que não há nada oficial que comprove que o Alexandre de Moraes foi revogada a Magnitsky. Ele está dizendo que isso pode ter sido algo temporário, que foi uma estratégia de negociação do Donald Trump, que o Lula ele estava negociando tudo com a China, ia se aliando a parte mais à esquerda do mundo, né? E o Brasil, acho que o Trump vê como uma peça importante no jogo geopolítico e resolveu trazer o Lula e o Brasil para o lado dele. E quem entrou nessa negociação foi o nome do Alexandre de Moraes. Infelizmente para nós, mas o Trump vai olhar os interesses dele em primeiro lugar. Vamos ver se ele traz mais alguma coisa. Eu queria só entender, por exemplo, você está mencionando, até me apeguei aqui na sua esperança, porque está difícil. Eu queria que você nos explicasse o seguinte, foi publicado no documento da OFAC, né? Realmente ali teve um documento da revogação das sanções da Lei Magnitsky, me parece que até a linha
14ª, alguma coisa assim, que é por motivos de segurança nacional dos Estados Unidos. Então, realmente, o ministro Alexandre de Moraes, em nenhum momento, deixou de ser um violador de direitos humanos pelos Estados Unidos. Isso é um fato. O que tem me preocupado, até que anotei, para não esquecer a minha pergunta, porque ela é importante, que também dizem que existe uma divisão da ala mais ideológica, por exemplo, do Marco Rubio, com a outra ala que fica junto ali com o presidente Trump, em relação ao Brasil. Tanto é que os ministros que tiveram vistos cancelados, que ficam no Departamento de Estado do Marco Rubio, não ainda tiveram também a volta, né, dos passaportes. Então, isso pode ser um sinal. Se estiver interpretando mal, por gentileza, você fala. Não, está dizendo aqui é que a parte mais próxima ao Trump deu ok e livrou o Moraes. Mas o Marco Rubio, ele é filho de cubanos, descendente de cubanos. Ele ainda não devolveu os vistos para os outros ministros sancionados. E um outro dado que eu queria que você trouxesse também aqui para a nossa audiência, que também é importante, tivemos ontem o anúncio de minas de ouro sendo vendidas para a China. Negócio concluído. Então, talvez, né, eu estou me apegando aqui no que nós podemos, talvez o Brasil não cumpra nada em relação a, por exemplo, minérios. Tem terras raras que são diferentes de minas de ouro, mas mina de ouro também é importante, né? E a China está chegando com tudo, e não existe esse bloqueio aí dito, né? A gente está supondo, mas a realidade dos fatos são essas. Muito boa pergunta, Fabi. Muito complexo essa teia de interesses em que envolve o Brasil, envolve os países da América do Sul, envolve a China, envolve a Rússia, envolve o Irã. Lembrar aí que o Irã tinha um acordo estratégico com a Bolívia, foi assinado no final do ano passado, que agora deve ser revertido porque o novo governo é um governo conservador na Bolívia. Ou seja, sim, ele foi retirado da lista do FARC, o documento deixa claro, por interesse nacional americano. Esse interesse nacional americano, claro, já tem informações que essa questão da mina de metais raros no Brasil, em Goiás. Não está ainda evidenciada, que foi o quid pro quo, que foi, olha, o material, essa mina de metais raros, ela exporta para a China, os metais raros, ela passou a exportar para os Estados Unidos. Mas o controle dela sempre esteve em mãos americanas, australianas e inglesa. São empresas dos Estados Unidos, é uma empresa de três países, uma empresa multinacional. O fato é que a China controla 90% dos metais raros, do refino de metais raros no mundo, e tem a maior reserva do mundo, quase 60% dessas minas de metais raros na China. E o Brasil é o segundo maior do mundo, chega até quase 20% da concentração desses metais raros. Esse é o ouro do nosso século, são os metais raros, porque eles estão em baterias, estão em celulares, estão em eletrodomésticos, nos microchips, estão em produtos militares, mísseis, aviões, e a dependência do mercado hoje em dia é desses metais raros. O que aconteceu? No Covid descobriu-se que a China controla vários setores da indústria que são estratégicos. Não faltou máscaras, não tinha máscaras hospitalares durante o Covid, não tinha papel higiênico. Não é só esses produtos, são vários produtos em que a China, ao passar dos anos, nos últimos 40 anos, foi dominando mercados, e os Estados Unidos hoje se vê na posição de reverter esse domínio chinês desses mercados para não ficar refém da China. A China já ameaçou várias vezes parar de exportar metais raros. Os Estados Unidos, inclusive, ameaçou com 145% de tarifas caso a China fizesse isso. Chegou a revogar a exportação de motores da General Electric e também peças de aviões da Boeing para parar a frota aérea interna da China, porque eles dependem do mercado de aeronaves e de motores do Ocidente. Então essa guerra comercial, essa guerra de interesses estratégicos e geoestratégicos pegou o Brasil em cheio. O Brasil, os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, a China, a Rússia, tem interesse no petróleo brasileiro, nos metais raros brasileiros, na agricultura brasileira,
na questão da infraestrutura brasileira, os portos, aeroportos, nas telecomunicações brasileiras. Aí tem essa guerra do 5G entre a Huawei, empresa chinesa, e 5G, empresas americanas. A questão de satélite, comunicação de satélite, o Elon Musk foi escanteado aí pelo governo Lula. Tem também novos contratos da empresa de satélite que é concorrente da Starlink. Ou seja, a Magnitsky era para ser colocada como moeda de barganha, porque o ministro Alexandre de Moraes não deixou de fazer atrocidades, inclusive condenou o Felipe Martins ontem aí, numa condenação completamente vil e completamente errada. Ele deixou de fazer essas ações? Não deixou. Ele foi retirado da lista? Ele foi retirado da lista. Eu acho injusto, não concordo, mas o interesse nacional americano falou mais alto, justamente por isso que foi dessancionado. Ele não deixou de ser violador de direitos humanos. Como o atual presidente da Síria, que não é eleito, ele diz aí bem claro, ele não deixou de ser violador de direitos humanos, ele foi retirado da lista, que é diferente de ter sido revogado, de ter sido inocentado no caso. Ele tomou o poder à força, tirando o Bashar al-Assad, estava aí cometendo atrocidades contra os cristãos alauítas. Todo mundo viu ele sendo fuzilados, aí vídeos que circularam na internet aí há meses atrás. E mês passado ele esteve na Casa Branca. Foi retirado milhões de dólares pela cabeça dele, pela recompensa pela cabeça dele. Ele era most wanted do FBI. Foi retirado esse prêmio pela cabeça dele. Foi recebido na Casa Branca como chefe de Estado da Síria. E ele não é nada disso. Ele é um dos maiores monstros aí que tem hoje em dia. Infelizmente, países não têm amizade. Países têm interesses um com o outro. Culpa é do Brasil de não ter um plano estratégico e lutar pelos seus interesses. Está dando aí de mão beijada a ativos estratégicos sem consultar o povo e em detrimento dos direitos humanos que estão sendo violados diariamente no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vai ter que encarar. Os pares hoje nos Estados Unidos, porque essa semana mesmo, Jorge Serrão, que é o nosso comentarista, ele falou: olha, Alexandre de Moraes colocou a Magnitsky no bolso, a Magnitsky não funcionou, né, para os brasileiros. E aí a minha pergunta é a seguinte: como que os seus pares, né, outros políticos americanos, veem a situação política no Brasil hoje? Olha, nos Estados Unidos existe a preocupação do Brasil cair numa condição semelhante à Venezuela, e esse é um dos motivos porque essa negociação com a Magnitsky e ativos estratégicos brasileiros foi feita, porque existe uma preocupação real. O Brasil é detentor de 50% da área territorial da América do Sul. A prioridade do governo americano está nesse documento da estratégico novo de política estratégica e segurança estratégica americana, trazer o Brasil para o lado dos Estados Unidos e controlar aí o fluxo de drogas e também a segurança hemisférica é muito importante para os Estados Unidos. Tem a Magnitsky, o tempo que ela vigorou a lei contra a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, os Estados Unidos realmente esperava, os políticos americanos realmente esperavam que haveria uma mudança de comportamento do judiciário brasileiro através de pressão do Congresso e do Senado brasileiro, talvez fruto até aí de uma comoção, de uma mobilização nacional. Dito uma greve, por exemplo, geral, nunca foi tentada no Brasil. Não se emplacou uma greve para fazer pressão no Congresso e no Senado para que mudasse isso. Então nada mudou. Então Ele está sendo bem claro aí ao que os Estados Unidos esperavam. Vamos abrir uma janela de oportunidade, até como o Paulo Figueiredo já tinha falado. Vamos abrir uma janela de oportunidade para o Brasil. Eles esperavam que a classe política dos deputados, senadores se mobilizasse ou que a população fizesse uma greve, uma paralisação geral, algo do tipo que não aconteceu. Então, infelizmente, a retirada da Magnitsky, o Trump olhou para o Brasil e disse: a elite não fez nada, o povo não fez nada, os políticos não fizeram nada. Ele que vai vir
salvar o Brasil, mandar os Mariners aqui, ele vai fazer o impeachment do Moraes, ele que vai resolver os problemas de corrupção do Brasil. É a gente que tem que se ajudar. O Trump, ele olhou para o Brasil e pensou assim: eu vou defender os interesses do meu povo. Eu tentei, na amizade, e o Brasil não se ajudou. As pessoas podem pensar, estão aí frustradas, estão até com raiva do Trump, se sentindo usadas, mas se colocando no lugar dele, vendo que em 5 meses nada mudou no Brasil e infelizmente até a situação até se recrudesceu, caminhou mais ainda passos largos do Brasil estar no colo da China, e a situação da violação dos direitos humanos no Brasil, em 5 meses eles decidiram tentar um outro approach, tentar uma outra tática, que é negociar sim com um governo que é membro do Foro de São Paulo, que ativamente trabalha para minar os interesses americanos no hemisfério, está O que ele tá dizendo é tipo assim, cara, se a gente não consegue vencer eles, vamos se juntar com esse cara aí do Foro de São Paulo mesmo, porque se vocês não fizerem nada, eu vou botar esse cara aí no colo da China, não vou trazer ele pro meu lado. O que tu quer que eu faça? Tirar esse cara aí da lista da OFAC? Tá, beleza. Me dá isso e aquilo, não sei o que foi, né? Se é terras raras, metais. O Trump foi negociador. ativamente entregando, fazendo concessões de terras raras para a China. A China teve acesso aí à mina de urânio na Amazônia, o que preocupa muito aqui nos Estados Unidos. Essa talvez seja a maior preocupação dos políticos americanos. Mas eles têm uma visão clara de que não há consenso no Brasil. A classe política está desacreditada e sem poder algum, mediante ao judiciário, e alguma coisa tinha que ser feita, e não ficar esperando acontecer. Então, a mudança de curso é justamente pela falta de reação das instituições, da sociedade civil e dos empresários brasileiros. Eu vejo com muita clareza. É mais claro que isso, impossível. Ele deixou bem claro que, a gente tentou ajudar vocês não se ajudaram. É como você tem alguém que precisa de dinheiro emprestado, você vai lá, ajuda ele no mês e diz assim, bota tua casa em ordem, eu te ajudo esse mês, mas no próximo tu começa a botar tuas contas em dia. E o teu vizinho ali não se organiza, não faz nada, no outro mês tu tem que emprestar dinheiro de novo, terceiro mês de novo, vai 5 meses assim, chega uma hora que tu diz assim, cara, desculpa, mas eu não consigo te ajudar não. Tu também não quer se ajudar. Bye bye. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço por vocês terem acompanhado esse vídeo comigo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o teu like, que é muito importante para mim. É assim que eu posso manter esse canal de pé. Quando o Constantino e o Paulo Figueiredo foram censurados, eu abri esse canal justamente pensando em dar voz ao lado conservador que estava sendo calado naquele momento, lá em 2023. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, que eu vou começar a lançar mais vídeos assim, e apoie aí nosso trabalho. Valeu, muito obrigado, até a próxima.